tá começando também a trabalhar com ServiceNow, começou a conhecer a ferramenta, já criou a instância pessoal dele. E aí eu falei do teu projeto, ele já tá aí, cara, para aprender junto com a gente. Então, seja bem-vindo, José, em nome do Seja bem-vindo aí, mas ó, meu não, nosso, né, cara? Obrigado, pessoal. Boa noite aí para vocês. Prazer, José. Beleza, José. Mas, José de Curitiba também, José? Curitiba também. Curitiba também. Vai pagar um pão com vina para nós depois, né? Não precisa contar a história toda, não. É só aí ó, os últimos acontecimentos, só para a galera saber que dá certo. Pois é. Quando é que a gente começou? Eu comecei, acho que na segunda turma, né? Não, foi desse mais pra projeto. frente, na terceira. Acho que mais para Terceira? terceira. É. Então, aí comecei estudando a plataforma, mesmo empregado na outra empresa, conversei com o Eric e falei, um dia ainda vou trabalhar com o ServiceNow e contigo. E fomos batalhando, estudando, e chegou a oportunidade aí, dia 25, de começar. Ainda tem um percurso aí grande, uma estrada bem longa, para poder falar que eu conheço um pouco da ferramenta, porque é muito amplo, né? Tem muita coisa para se discutir, muita coisa para conhecer, e tem que chegar devagarinho, né? Não posso chegar sentando na janela, estou sentando lá no final do ônibus, daqui a pouco eu ando um pouquinho, pago a passagem. Mas é isso, estou bem animado, o desafio é grande e até o dia 25 ainda tem muito curso para fazer para chegar menos cru. Mas eu acho que todo mundo tem chance, cara. Todo mundo tem chance. Eu vi que tem bastante oportunidade. Até compartilhei ontem ou hoje uma oportunidade de um rapaz que esteve aqui fazendo uma apresentação também. Aí hoje botaram até uma figurinha do Eric com a marca da empresa lá. Eu falei, ué, já foi? Já foi naquela oportunidade? Mas aí depois eu vi que era uma brincadeira. Mas é isso, eu acho que todo mundo que está aí está disponibilizando o tempo de noite, porque está com a família, mas está aqui aprendendo. E é isso, correr atrás e fazer diferente. Não, show de bola, cara. E como o Rodrigo aí, a gente teve o Alex também, que na última, antes do Rodrigo, o Alex agora já é coisa do passado, né? O Alex foi o último contratado antes do Rodrigo aqui do grupo também. Conhecia nada de ServiceNow, né, Alex? E, sei lá, 3 meses aí, pum, eu falava para ele, cara, você vai conseguir e não vai demorar muito. E normalmente eu não me engano nas minhas previsões, né? E aí tá aí, conseguiu, já tá lá trabalhando com ServiceNow, uma empresa gigantesca também. Então, cara, acontece, né? As coisas acontecem. Não vão cair do céu, mas vão acontecer. Só depende de vocês aí. E aproveitando aqui, já começar agradecendo a galera que veio, né? A gente tinha marcado aqui eu, Bruno, Ricardo, Lucas e... Quem mais? Tinha mais um, acho que eu tinha marcado aqui. Deixa eu ver, porque é tanta carinha. Tem gente que nem tá aparecendo aqui para mim mais. Era os 4 mesmo. Eu tava nesses 4? Tava. Não tava contando comigo não, mas tudo bem. E aí estamos recebendo aí hoje uma galera sensacional, amigos de longa data, Tiagão, Celção, que tá aí também, trabalhamos junto e está sempre junto. Inclusive, semana passada estávamos juntos lá em São Paulo, aí em São Paulo, né? Então, galera, vamos começar, porque agora que é o quente, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Essa sessão é aquela sessão de perguntas e respostas. Na verdade, as perguntas já vieram. A gente fez há 2 semanas aí a nossa primeira sessão de perguntas e respostas. O tema é tanta coisa, é tanta coisa legal que a gente não conseguiu evoluir muito, assim, né? Foi 1h30, foi respondida 2 perguntas? Não, 2 também não. A gente ficou 1h30, a gente ficou quase 2 horas, porque passou, normalmente a gente fica até as 9h30 ali e tal. A gente ficou até as 10, bombando, e a gente respondeu umas 15, de 12 a 15. Então, vou começar de onde a gente mais ou menos parou. Me ajudem aí, quem estava... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar a leitura. Tá legal aí para ler ou me digam aí? Ou tá ruim ainda? Tá bom. Tá tranquilo, cara. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. A gente estava
Acho que a gente parou, a onda de ServiceNow a gente respondeu, formulário do grupo acidente falamos, ServiceNow sempre tem versões com nome de cidade, alguma versão com nome de cidade do Brasil, não. Configurar Virtual Agent para ele funcionar na empresa. Não, acho que foi por aqui, né? Quem estava na última aí? Eu acho que o time mudou todo, acho que era só eu, né? E mais a galera que estava aí participando. Ah, eu também tava. Foi antes aí um pouquinho. Ricardo tava, Eu tava aqui também. Janaína, né? Não, eu tô falando da galera que estava respondendo, mas me ajudem aí. Quem lembra onde a gente parou? Foi bem aí mesmo. Acho que é esse aqui, ó. A gente já respondeu até a onda, ServiceNow deve durar ainda por quanto tempo? Aí, acho que foi nesse aqui que a gente ficou um tempinho falando. A onda aqui, né? Dá um Ctrl F aí. Aqui, aí. Tá aqui, a onda é a de cima. Isso. Aí eu acho que seria o próximo, seria esse então, aqui. Então, vamos lá. Vamos para a primeira aqui. E aí tem muita gente para responder a isso aqui, porque eu sei que muita gente aqui trabalha com isso, né? Então, eu já vou deixar isso daqui para Lucas, Thiago, Celção. Vamos nessa aí, hein? Formulário único para incidentes é aconselhável? Se sim, quais as vantagens? Se não, quais as desvantagens? Bom, cara, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite para a galera, né? Para quem não me conhece ainda, acho que vale talvez a apresentação. Eu estou vendo alguns nomes novos aqui, não sei se estavam todos na última reunião, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E, bom, a pessoa que fez essa pergunta provavelmente já trabalha com a plataforma, né? Já tem algum nível de interação com a plataforma. E se ela perguntou isso, provavelmente deve ter lá dentro da instância, da vivência dela, algum cenário que tem mais de um formulário para incidente. Só que a gente pode perceber que quando a pessoa fala sobre formulário, eu acredito que ela deve estar se remetendo à parte do portal, né? Eu não sei. Isso, com certeza. O que é importante aqui? Primeira coisa, não tem pergunta fácil. A galera mandou aqui o que é. Se pergunta fácil, o cara mesmo responde, né? Então aqui não tem moleza. A outra eu falei para vocês responderem, porque eu conheço o cenário bem aí de vocês, né? Então, eu sei que tem lá, quando a gente entra lá no portal, tem vários itens de catálogo, código de produto, na verdade, ali, que vão abrir incidentes. Cada um deles com campos distintos. E aí a pergunta é essa. É uma vantagem e uma desvantagem? Teve até, inclusive, um workshop técnico que a própria ServiceNow promoveu para responder relacionado à parte de serviço de catálogo, o catálogo de serviço, né? E, cara, eles mesmos falaram que não existe uma regra para isso, né? Você conseguindo atender a requisição do cliente, que é o importante, mas existe eles aconselham, né, você a colocar a mínima quantidade possível, porque senão um novo usuário da plataforma, ao invés de ele ir lá no portal e procurar pelo que ele precisa, ele vai acabar ligando, mandando mensagem no Teams, mandando e-mail e não usando a plataforma. Mas, de acordo com a necessidade do cliente, aí você cria a quantidade de formulários necessários. Por exemplo, na empresa que a gente trabalha, tem mais de um, né? Eu não sei, assim, a quantidade exata. Quando eu saí dessa empresa, tinha uns 6. São 6 ainda são 6, né? São 6. Então. Aí, e o último era de segurança, hein? Aí a necessidade do cliente vai fazer a regra. Ele estando de acordo, enfim, na minha visão, acredito que seja mais nessa linha de raciocínio, né? Mas a mínima quantidade possível e atendendo à necessidade do cliente. Eu acho que é por aí mesmo. Alguém quer complementar aí com alguma informação? Eu vi que o Rodrigo mandou aqui Eu devolveria até uma pergunta para essa pergunta, Eric. Por que ele pensa em fazer mais de um formulário para as requisições de incidentes que vão para a mesma tabela, né? Então, eu não sei se a pessoa está aqui, se tiver, pode falar, fique à vontade. Mas se não tiver, eu acho que eu teria uma resposta para isso, que é a resposta lá que existe lá na Globo, né? Que é, até falando já o nome da empresa aí, que é a empresa que o Lucas trabalha, que o Thiago trabalha, que o Celção trabalha, e mais uma galera aí, e que eu trabalhava. Então, qual que é a ideia? Isso aí está muito mais ligado a processo do que ao ServiceNow, né? O ServiceNow, ele é só ele só faz o que a gente manda, né? Então, está muito mais ligado a processo do que o ServiceNow.
por que existe essa porta de entrada? Porque eu, como processo, eu quero ter informações distintas e específicas para cada item que eu for receber como incidente. Então, quando eu recebo um incidente de segurança, por exemplo, o incidente de segurança é um pouco até diferente, que ele vai abrir um incidente em outro módulo, no SecOps, mas enfim, mas vamos trazer essa ideia. Quando eu estou abrindo incidente de segurança, eu quero que o meu usuário que está abrindo, ele preencha informações específicas de segurança e não informações gerais, tá? E aí, quando eu vou abrir um incidente, lá no caso da Globo Específico, para plataformas de vídeo, eu quero que ele me diga informações de plataformas de vídeo. E aí, lá no meu incidente, ele vai... Por isso, eu vou criar vários itens de catálogo, várias portas de entradas distintas, com campos distintos, apesar de gravar as informações da mesma tabela. Então, acho que essa é a explicação para a tua resposta, para a tua pergunta, Bruno, mais plausível. Não sei se a Alção, a galera aí concorda. Pode ficar à vontade aí para falar. Você respondeu certinho, Eric. Depende do processo. Então, você pode ter vários, porque você pode segmentar a sua base conforme o seu processo que você tem. Então, você pode, como o Eric colocou bem, infraestrutura, você tem uma área segmentada mais para Service Desk, outra para hardware, e assim por diante. Então, você acaba tendo todo você acaba fatiando esse universo e você consegue ser mais atuante e direcionado para poder fazer esses dados, inclusive estatísticos, porque amanhã você vai criar dashes referente ao acompanhamento de cada incidente, de como que foi, e aí você pode segmentar por área, por processo e assim por diante, entendeu? Show de bola. Rodrigo, quer complementar aí com alguma coisa? Vi que você... Não, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Mas quando eu trabalhava com catálogo de serviço em uma outra plataforma, a gente tinha vários formulários, dependendo do incidente. Aí eu vi que a pessoa perguntou se é aconselhável. Aí a resposta seria depende, né? Se a gente quer facilitar a vida do cliente, um formulário único, sim. Mas se a gente quer facilitar a vida do técnico da TI, aí deveria ter um formulário para cada item do catálogo, porque dependendo do incidente, nem todas as informações vão vir preenchidas ali. Não existe realmente uma resposta. Realmente, eu concordo com o que o Rodrigo está falando. Cada cenário é um cenário, tem que ser avaliado, mas eu acho que a gente conseguiu falar que de ambos os cenários, né? Quando você tem um só, quando você tem vários, e aí de cada um aplicar ou não a forma como vai trabalhar. A plataforma permite que você tenha 200 formulários de incidente, se você quiser. Né? Se é aconselhável, é outra história. Mas beleza. Por experiência aqui, a gente tem diferença. Para o usuário, porque vem da parte de, a gente chama de UC, né? O usuário, a pessoa abre um incidente, então ele vai ver um formulário diferente. Então tem incidentes específicos para outros tipos de serviço, então não é o mesmo padrão, não. O formulário é diferente. Legal. Normalmente tem mais de um, né? Você expandir muito também, às vezes, vira um problema. Então, você imagina, até para o cara achar o formulário que ele vai preencher é loucura. Se ele tiver 20 ali, já complica um pouco. Aí então, já tem que achar o meio termo ali, né? Para ser bom para o usuário e bom para o cara que vai atender. Show de bola, galera. Vamos lá, próxima aqui. Essa aqui ficou legal, ó. O ServiceNow tem versões com nomes de cidades. Já houve alguma versão com nome de cidade do Brasil? Não. Ainda não. Ainda quem não. Sabe, quem sabe se pega uma Lagoas aí, vem de primeiro nas próximas. Eu esperava que fosse Rio de Janeiro, né? Mas botaram para Roma. Os caras são mais importantes que a gente, mas tudo bem. Uma hora vai chegar a nossa vez aí. Então, até falando das versões, a gente comentou isso, né? Complementando aqui com conhecimento sobre essa questão de versões. Todo ano a ServiceNow lança 2 versões. Tá? Os clientes de ServiceNow, eles são obrigados a fazer pelo menos uma atualização anual para não perder o suporte da ServiceNow. E essas versões, elas sempre iniciam pelo nome de uma cidade. Então, a gente está na Roma indo para San Diego. Então, é RS. A próxima é a Tóquio. Tá? E aí, me perguntaram, acho que, não sei se foi aqui ou em algum outro lugar, e quando acabar o alfabeto? Eu falei, imagino que comece de novo do A, com outra cidade, né? Deve ser assim. Mas os caras não vão começar a inventar número, então deve seja, nome de cidade é o que não falta aí pelo mundo, né, cara?
Então, a resposta é não. Nunca houve uma versão com o nome de cidade do Brasil. Eu gostaria de saber como configurar o Virtual Agent. Olha aí, cadê o Gabriel Lourusso aí para falar com a gente? Para ele funcionar na empresa e como configurar ele. Para ele interagir por meio de e-mails e outras apps de troca de mensagens e fazer a ligação também. Rapaz, o cara quer o projeto completo aqui, hein? Eu não sei se a pessoa está aí. Se tiver, fique à vontade para falar. Estou aqui e conversar com a gente. Mas vamos lá. Quem quer falar aí de Virtual Agent? Cadê os Cara, outros? eu quero falar que eu também gostaria de saber como fazer tudo isso daí. Assim, cara, eu já tenho, na verdade, um curso na própria plataforma, né, na All-Learning, que ele ensina algumas coisas ali, né, sobre o Virtual Agent. Mas tudo que está constando nessa uma micro, né? Eu também quero aprender, tá ligado? Então, essa pergunta é minha. Ah, tá aí, né? Tá aí o cara, apareceu. Eu fiz a certificação ali, o Eric, inclusive, deu uma mão lá. Eu? E eu fiquei bem interessado lá na ferramenta, achei bem legal. Eu fiz, inclusive, uma apresentação da ferramenta na empresa lá. Mas, assim, só por cima, configurei ali para ele trazer uma mensagem ali, mas era só informativo, né? Uhum. E aí eu não sei como seguir adiante ali, digamos assim, para a implementação mesmo. Vamos fatiar essa pergunta aí, Tassiano. Vamos fatiar. O que você chama de configurar Virtual Agent? Configurar Virtual Agent, cara, tem algumas coisas ali que a gente pode fazer. Configurar os grupos que vão atender, se caso vá para um Live Agent da vida, né, que é o agente humano. Configurar ali os tópicos, montar a estrutura que vai aparecer no seu chatbot lá inicial, o que vai ser, pode ser clicado ali. Dentro de cada item que pode ser clicado, a gente tem um fluxo específico que ele pode seguir, então você pode configurar esses fluxos. Até aí, tudo isso é possível fazer. Agora, quando chega na parte de interagir por meio de e-mails, o que é isso? É o Virtual Agent enviar mensagens por e-mail, é isso? Isso. É que nem eu acho que eu vi, não sei se você mesmo falou, que dá para você configurar ele até no WhatsApp, né, para ele enviar uma mensagem. O cara que fez a integração com o WhatsApp tá aqui, olha aí, ó. Por acaso, aí, ó. A gente penou, inclusive, para fazer essa integração aí. A gente pode fazer uma sessão só para falar dela, inclusive. Eu lembro que você falou que vocês fizeram lá em Globo, lá, né, na época da Globo, lá, né? Rapaz, a gente sofreu com aquela integração, mas ela funcionou. Sim, mas aí no caso, cara, não é tipo uma integração nativa da plataforma, tá? O que acontece é que você consegue rodar um script no Virtual Agent, então você monta um script que vai comunicar com uma outra plataforma que faz o contato com o WhatsApp, entendeu? Mas nesse caso aqui específico, nesse caso específico aqui, eu acho que é muito mais enviar uma notificação, entendeu? Em algum momento acontecer alguma coisa no fluxo do Virtual Agent, ele disparar uma notificação. Eu entendo que é possível, sim. Né? Vai usar a estrutura da própria ServiceNow ali para fazer o disparo. Sim. E fazer ligação também. Tá, você até consegue, né? A gente já estava até mexendo nisso, o Eric e eu. O Ricardo criticando meu script aqui. Estava criticando, estava cético da funcionalidade. Tá funcionando aí na Globo? Fala aí, galera. Não ligou para mim, até hoje não estava ligando. Aí eu chamei ele, coloquei ele numa call, ligou. Funcionou o script. O cara me chamando para mexer em script. Eu falei, pai, você é o especialista nisso, cara. Tive que ajudar ele lá. Cuida dos seus filhos, né? Olha aí, ó. Tá vendo aí, Thiagão? Vou mandar ele para vocês aí de novo. Não, brincadeira, pô. Então, a questão da ligação que você colocou aí também dá para fazer, né? Eu só teria que fazer tudo via script, tá? O ServiceNow fala que é a plataforma no code, mas você coloca bastante script nela o tempo todo para fazer esse tipo de coisa. A ligação telefônica aí, Tassiano, o ServiceNow não liga para ninguém, tá? É necessário fazer uma integração com uma outra plataforma, que no caso a gente usa aqui a Zenvia, né? Que era Total Voice, virou Zenvia. É um serviço, tem outros aí, tem a Twilio, que a ServiceNow tem uma parceria com a própria Twilio aí para fazer, só que é lá de fora, e aí tem que pagar em dólar, o negócio é meio complicado. E aí existe uma nacional aqui que a gente fez. Aí a gente fez uma integração via REST API ali para o ServiceNow mandar ligar. Então não é o ServiceNow que liga, ele se integra com outra plataforma e quem dispara a ligação é essa outra plataforma, esse outro serviço, entendeu?
Mas é possível fazer essa integração sim, e inclusive a gente estava mexendo nisso hoje aí. Hoje? Foi hoje, Ricardo? Foi, né? Ontem. Foi ontem. Legal. Pô, bacana. Queria só acrescentar aí, cara, sobre o WhatsApp aí, que na época que a gente fez, realmente ainda não existia uma maneira assim oficial, né, de integrar com o WhatsApp, mas se eu não me engano, a partir da versão Home agora, a ServiceNow já lançou aí uma... só não tenho certeza se é da Home ou se é da última agora, San Diego, a possibilidade de você integrar isso aí usando a própria parceria com o Twilio, né? Então, dá para você integrar o Virtual Agent já assim, de maneira oficial, né? Tem documentação assim, no Docs da ServiceNow lá e tudo, assim. Nunca cheguei a implementar, mas dizem, assim, pelo que eu ouvi falar, é bem mais fácil do que o que a gente fez aqui, que foi tudo na unha, né? E dá para fazer também pelo Teams, tá? Não sei se você colocou ali, mas também uma integração possível. Isso, pelo Teams, Slack também, tem algumas possibilidades aí. Show de bola. Valeu, galera. Abriu aí uma grande porta aí de possibilidades. Show. Próximo aqui, ó. Complementar rapidinho, Luciano, essa integração com o Teams e com o Slack foi que eu mostrei na última vez que a gente participou lá. Isso aí eu lembro. Esse serviço já consegue usar aí, cara. Facinho de fazer lá. Só complementando mesmo, Elias. Eric, desculpa aí, cara. Fui ler teu nome ali, tava Elias, eu falei, sou eu. Acostumados a chamar de Eric, né? Mas Elias também pode me chamar, porque eu já estou acostumado. Show de bola. A próxima aqui, como fazer um estágio no ServiceNow e qual direção deve seguir? Sou técnico de informática. Rapaz, posso falar isso aqui. Primeira coisa, estudar. Primeira coisa é aprender a plataforma, cara. E aí a gente tem o caso do Fábio, que está aqui, né? O meu sobrinho lá, que eu falei que foi o caso de sucesso de 2 semanas e meia. A gente estava procurando um estágio para ele. E aí, despretensiosamente, o cara está lá fazendo faculdade de sistema de informação no segundo período lá da faculdade, sem muito rumo, né? A gente sabe que TI é amplo pra caramba. E aí eu perguntei para ele numa festa, eu falei, vai fazer o que da vida? Ele falou, não sei. Eu falei, tu vai aprender ServiceNow. O que é isso? Eu falei, vai lá em casa segunda-feira que eu vou te ensinar. Aí o cara veio segunda, veio terça, veio quarta, veio quinta, veio sexta, foi aprendendo, fazendo os treinamentos, dedicação exclusiva, né? Então era faculdade à noite, de dia estudando. E aí, 2 semanas e meia, a gente começou a procurar o tal do estágio. Eu falei, agora você já conhece, já sabe criar item de catálogo, já sabe mexer com flow, workflow, sabe mexer com algumas coisas básicas. Cara, você, num estágio, se for ServiceNow, você vai entrar sabendo mais que todo mundo, porque ninguém conhece nem essa plataforma. Aí ele, não, beleza, começamos a procurar. Aí eu estava nesse processo de transição da Globo aqui para a CAP, e aí eu perguntei para o cara que estava me recrutando aqui, eu falei, cara, vocês têm programa de estágio aí? O cara, a gente tem um negócio parecido aí. Me manda aí, você tem alguém para indicar? Eu falei, tenho. Aí falei o nome dele, eu nem era funcionário aqui da CAP. E aí, nessa leva, ele entrou lá, chegou no processo seletivo, tinha 11 pessoas, só ele conhecia ServiceNow. Foi contratado na hora, né? Não era para estágio, era para analista. E aí, nessa leva, entrou o Vitor, que é uma academia aqui, né? Eles entraram para estudar, o Vitor, que está aqui aí no grupo também e tal. Não sei se o Estevão está aí, não sei se ele já saiu, mas todos da mesma academia conseguiram entrar. E hoje esses caras estão mandando para caramba aí. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, tem várias empresas contratando, inclusive como estágio, trainee, e, pô, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais fácil vocês vão ser contratados. Então, estudou, conseguiu atingir um mínimo ali que já agrega para a empresa, cara, pô, com certeza a empresa vai olhar com bons olhos e vai trazer, porque vocês entrando com conhecimento mínimo, a empresa vai treinar vocês vão evoluir, mas ela já consegue alocar em projeto, cara. Então, a consultoria, ela visa o que é lucro, cara. Qualquer empresa visa lucro, mas a consultoria, a conta é muito mais fácil. Esse cara, eu gasto tanto com ele e me retorna tanto. É claro, né, que eu tô falando aqui sendo bem grotesco, né, assim, a grosso modo, mas a ideia é essa, né, e enquanto menos tempo vocês conseguirem entregar, pô, melhor para vocês, né, a curva de aprendizado, ela se tornar mais curta, melhor para vocês, para gerar valor para a empresa. Então, assim, como fazer um estágio? No meu ponto de vista, ganhar um conhecimento básico, e aí pode ser aquele módulo básico nosso lá, para conseguir já entrar num nível, entrar no zero, né? Vamos dizer assim, nas empresas.
Ô, Eric, eu queria só complementar, é que essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, que o Eric também abraçou de corpo e alma, para a gente, para vocês que estão começando agora, também ter um diferencial com relação aos demais, né? Quando eu comecei a trabalhar com ServiceNow, eu não sabia nada da plataforma, mas também existe consultorias que ensinam você do zero, que nem foi o meu caso. Eu recebi um treinamento de 1 mês e meio, basicamente, e entrei como shadow de uma outra pessoa, aí essa pessoa ia me passando algumas coisas ali e eu fui pegando aos poucos. Mas esse aqui que a gente está fazendo é um privilégio, né? Se eu tivesse tido as oportunidades lá no começo, com certeza teria tido Vai aprender meio por conta, né, Lucas? Eu até mandei um link aqui, pessoal, no chat ali, ó. Eu aprendi dessa forma, né? Até o que o Lucas falou, e eu também entrei numa empresa trabalhar, não conheci nada da plataforma, e eu fui aprendendo esse carinha aqui, né? Que é no site do developer, aí você cria a tua própria instância, né? A ServiceNow, ela te disponibiliza uma instância para você começar a fazer os seus desenvolvimentos, e tem uma trilha de aprendizado que é New to ServiceNow, né? Que é o novo no ServiceNow. Esse aí foi o que abriu minha mente para trabalhar com ServiceNow. Eu posso falar que eu também aprendi por lá. Quando eu comecei, não tinha o Now Learning como é hoje, aí, com essa maravilha de milhares de treinamentos, tudo organizadinho. Era a trilha da ServiceNow. E eu fiz essa trilha aí que o Bruno tá falando, cara. É uma trilha gigantesca, o negócio não acaba nunca, mas me deu uma base muito boa. Eu já vinha da área de desenvolvimento, né? Então eu já tinha um conhecimento de linguagens ali, então facilitou a minha vida. Mas é uma possibilidade aí que o Bruno trouxe, fazer essa trilha também, que vai dar um bom conhecimento para vocês. Pô, bacana, cara. Excelentes colocações aí, pô, a do Lucão, a do Bruno aí, a do Eric também. Quando chegou a isso, tudo era mato, né, Eric? Mas, pô, eu também, quando eu comecei a trabalhar, cara, eu não conhecia nada de ServiceNow, mas teve uma coisa que me ajudou muito, assim, que foi o conhecimento, pô, assim, de programação que eu tinha do meu emprego anterior, né, JavaScript. Assim, como eu comecei a trabalhar com ServiceNow já na área técnica, né, que é o que eu gosto, e aí até para quem estiver pensando em seguir isso aí, um ponto que eu recomendo, acredito que vocês já devem ter passado muito por isso aí, mas assim, pô, dominar, assim, o JavaScript é primordial, cara. Assim, ajuda muito. Eu, quando eu comecei, assim, eu tinha até consegui ter uma curva de aprendizagem, assim, pô, bem rápida, assim, por quê? Porque eu não precisei aprender a programar junto, né? Já programava e só precisei aprender a plataforma. Então, me ajudou bastante também, cara. Uma dica aí para quem, sei lá, estiver querendo seguir nessa área aí, de repente não domina ainda, tentar correr atrás do JavaScript também. Boa. Inclusive, tá lá no programa, né? Um item lá do developer é o JavaScript. Eu apoio o que eles disseram, porque é o seguinte, mesmo eu conhecendo outras linguagens, em alguns momentos eu tenho dificuldades, os meninos sabem disso, porque eu programei em C e .NET, e aí você sofre um pouco, né, nas coisas que você tem que fazer lá. Você aprende, eu também estou desde 2020, aprendi também na consultoria, também não sabia nada, não sabia nem o que era ServiceNow e não sabia nem mexer em nada. E hoje a gente está lá aprendendo ainda, né? Eu falo que eu estou aprendendo ainda sempre. Né? Todo mundo, né? A gente, cada dia é uma coisa nova. É um universo, é uma ferramenta, uma plataforma muito grande, você não tem como falar assim, eu sei tudo. Não tem. Se a pessoa disser isso, ela está falando errado. Não, show de bola. Beleza, eu acho que a próxima pergunta aqui, ela está bem em linha, né, com a anterior. Talvez tenha sido até a mesma pessoa, mas o que precisa para ser um desenvolvedor ServiceNow? E aí? Eu acho que é... Vontade. O que vocês acham aí? Eu acho que alguns pontos, né, essa questão que o Thiago levantou é importante. O desenvolvedor ServiceNow, e aí é importante falar, existem várias carreiras no ServiceNow. A gente já falou de algumas aqui, o analista de negócio, o cara funcional, o cara analista de infraestrutura ali, um cara voltado para infra, pode ter uma pessoa, a gente não trabalha com isso aqui, porque é muito específico, mas tem um cara que é pré-venda, um cara que vai vender ali, o executivo de venda, vai vender serviço ServiceNow, então é amplo demais.
Tá? O desenvolvedor, especificamente, que é esse cara que está sendo citado aqui, aí sim, o cara precisa conhecer a linguagem de programação, tá? E eu falo de 2 básicas aqui, que tem até uma terceira, mas que está caindo em desuso, mas JavaScript é preponderante. Assim, o cara que vai ser o desenvolvedor, ele tem que manjar de JavaScript. Tá? A segunda ali, que está ligada no JavaScript, é o Angular, porque é quando você vai para desenvolvimento de portal, Angular puro. E aí, meu amigo, se o cara não souber, ele chora. Tá? Tem uma outra linguagem que o ServiceNow usa, que é o Jelly. Essa aí é a linguagem, essa é complexa, né? Quem já trabalhou, a galera mais da antiga aí já trabalhou com Jelly. Eu já fiz muita coisa em Jelly. Eu traduzindo Jelly para o português é geleia. O nome já não é sugestivo, né? Então, mas é uma que quem vai pegar a coisa legada ali talvez tenha que mexer, mas né, não é uma coisa que eu recomendaria agora. E a questão de, que é até uma próxima ali também, né, a linguagem, estão falando ali já, a gente acho que foi um apanhado de coisas, de ser um profissional completo, cara, que não é só o desenvolvedor, ele não tem que conhecer só a linguagem de programação, ele tem que conhecer de agilidade, ele tem que conhecer outras coisas, né, projeto, como é que ele vai se comportar dentro de um projeto. Então, quando começarem a falar de sprint, de review, de planning, cara, o que é isso? Então, ele tem que conhecer disso. Até aproveitar aí para dar um spoiler já da semana que vem. Falei com algumas pessoas na reunião anterior, a gente já está fechado o nosso convidado da semana que vem vai ser a Lídia. A Lídia é uma agilista, cara, que trabalhou na Globo, inclusive. Hoje ela está na NTT, se eu não me engano. Pô, a menina tem livro escrito aí, publicado. Então, pô, vai ser uma sessão top, com foco em Scrum, com metodologias ágeis. Então, assim, não percam a próxima aí. Mas é isso. Quem quiser complementar aí, fique à vontade. Eu acho que, assim, falando aí da minha experiência, né, o que um desenvolvedor normalmente tem que ter também é uma atitude mais proativa, né, porque o que normalmente acontece, e acontece com frequência, é que às vezes o cliente, né, a própria pessoa que está ali fazendo uma solicitação para você, ele pede algo que não é boa prática, né? Isso acontece o tempo todo, ou ele pede alguma coisa que vem meio quadrado assim, e aí você tem que falar para ele, vamos fazer dessa maneira aqui, vamos fazer de uma outra forma, ou não vamos fazer isso, né? Meio que dá uma brecada ali nas ideias do pessoal, porque assim, você pega uma instâncias antigas, né, o pessoal desenvolveu tanta coisa errada que a instância simplesmente para. Eu já peguei um caso que a instância parou de funcionar porque o cara teve a brilhante ideia de atualizar um chamado e entrou em looping, assim, after, né? Então, toda vez que atualiza um chamado, roda uma regra, e essa regra atualiza um chamado. Aí ele fica nisso e parou, sabe? Isso me fez lembrar assim, um cara de uma consultoria numa instância que a gente conhece aqui, todo mundo. Né? Esse foi outro caso também. Num feriado. Foi um outro caso que aconteceu aí. Que o pessoal, assim, por uma falha técnica, eles desenvolveram uma bomba relógio, né? Aquilo ali caiu ali em produção, desceu 2 incidentes novos, travou a instância, parou. Tá? E isso parece ser absurdo, mas isso já aconteceu com pelo menos 3 clientes que eu já vi acontecendo, tá? Não fui eu em nenhum dos casos, graças a Deus. Eu já fui acionado algumas vezes por conta disso aí também. Cara, é bastante comum. Então, assim, ter bastante conhecimento técnico, eu acho, assim. E quando eu falo conhecimento técnico, é entender o código, entender o que você está fazendo com aquele código, para não dar nenhum loop infinito, quebrar a instância, mas também ter um conhecimento das melhores práticas, tá? Porque, querendo ou não, as melhores práticas é o que vai fazer com que a plataforma fique saudável no longo prazo. Então, você tem que saber, por exemplo, talvez eu vou usar um método específico, mas isso talvez seja um pouco mais avançado, né? Mas você saber ali, por exemplo, eu acho que o Eric já falou para vocês de glide record, glide aggregate, então você saber quando usar um ou outro, e esse tipo de coisinha que parece boba, mas no final faz uma grande diferença, tá? Eu acho que isso, todo bom desenvolvedor tem que entender isso, né? Tem que entender tanto a parte do processo, assim, saber o que é o ITSM, o que é o ITBM, o que é melhor para o processo, e também essa parte mais técnica de como que eu vou fazer aquilo que estão me pedindo. Tá? Posso soltar uma curiosidade aqui? Até para o Ricardo mesmo.
nessa questão desse loop aí infinito, quanto tempo você, acho que foi você, né, que resolveu o incidente, mas quanto tempo te levou para, na primeira situação, para resolver, para encontrar o problema e Cara, aplicar a solução final? no primeiro caso foi até estranho, porque assim, teve uma subida para produção às meio-dia. 2 horas o cliente começou a ligar pra gente, né, pra mim, falando, cara, eu não tô acessando a instância. E eu ia lá na instância, tudo normal, tudo ok. Todo mundo da nossa organização funcionava, para eles não. Só sei que, tipo, o andar inteiro deles parou de funcionar. Mais de 200 funcionários parados porque não tava rodando o ServiceNow. Eu perdi acesso também, e aí foi o Rai. O Rai, quando ele percebeu que a instância caiu, o Rai entrou em contato com a gente, aí ele resetou a instância, e aí ele ficou olhando ali os processos, né? Explica o que é o Rai, cara. O Rai é o suporte da própria ServiceNow. Então, no caso, ligou um indiano para mim, eu fiquei falando com o indiano no telefone lá, e aí a gente foi vendo ali o que estava acontecendo, até que ele achou ali uma BR. Ele achou um script que estava executando, sei lá, 2, 3 horas, milhões de carries lá no banco de dados, e aí ele parou o processo, ele resetou a instância, teve que resetar os nodes, parou a execução do script e desativou aquele script. E aí ele passou para a gente, para a consultoria ali, o nome do script que estava causando problema para a gente corrigir. E o nome do cara que fez, né? Que é importante, que tudo que é feito no ServiceNow fica registrado. Registrado. O pai Foi registrado quem fez, quando subiu, foi registrado tudo. E aí vocês fazem um rollback da mudança ou você só desabilita o script? Como é Nesse que é? caso, a gente fez o rollback do Update 7. A gente conseguiu voltar o Update 7 e voltar para a regra na versão antiga. E aí deu certo. Show. Boa. Pô, ainda teve sorte que foi meio-dia esse aí, né? Eu já teve vezes que me acordaram 5 da manhã já para resolver BO. A última que eu me lembro... outro, Tiagão, que foi 9h30 da noite no feriado. Isso aí, eu tava fazendo um churrasco na minha casa, cara. E aí os caras me ligaram, e aí, enfim, foi esse papo muito parecido com o do Ricardo. A questão toda eu acho que um ponto ali inicial para começar uma investigação é olhar os últimos update sets que subiram para produção, os pacotes que subiram para produção. E aí você dali foi a nossa linha de investigação. A gente descobriu que a consultoria tinha subido um pacote num feriado que a gente não autorizava, a gente só autorizava subidas durante a semana que a gente estava lá para atuar. O nosso time lá não era 24/7, até hoje não é, a galera que permanece lá. Então, enfim, o cara subiu sem autorização de ninguém e aí deu problema. É claro que ia estar ali na conta dele, né? E realmente estava. Deixa eu te fazer uma última pergunta sobre esse caso, só para entender um pouco do SN. Isso daí não conseguiria ser descoberto num ambiente de homologação? Já foi para conseguir, cara. Conseguiria. O problema é que não acontece, tipo, assim, eu acredito que pelo fluxo, né, pela quantidade de chamados e pela também a quantidade de usuários que estão lá, ia demorar, né? Ia demorar. Demora, mas agora em produção, cara, 2, 3 horas o negócio acaba. É impressionante. E aí, complementando, Rodrigo, a questão toda, por exemplo, nesse caso específico, era um flow que o cara tinha criado que estava entrando em loop, né? Sim. E aí ele não testou o negócio direito, porque se ele tivesse feito um teste em homolog de forma completa, ele ia pegar esse problema em homolog. Então, é importante demais você ter as instâncias de homologação e de QA e usar essas instâncias para fazer os testes, né, cara? Porque para não passar, só dizer que está ali, jogou para ali e não testou nada, vai estourar em produção. E aí que entra também as boas práticas, né, cara? Porque que eu falei lá, né, que você tem que saber as boas práticas, né? Porque, por exemplo, o primeiro cliente que eu peguei, tinha ajuste feito direto em produção. Entendeu? Aí o cara vai lá, não, é só um códigozinho, faz em produção, quebra. Essa não é uma então, por isso que, assim, ser um desenvolvedor, um bom desenvolvedor, né, você tem que tentar ao máximo fazer aquilo que é certo, né? Mesmo não evitar o jeitinho brasileiro ali. Eu pensei que esse era o padrão, pô. Fazer direto em produção, eu pensei que o padrão, né? Aí você passa o acesso de dev para o usuário, né? Essa colocação que o Ricardo colocou a respeito das boas práticas, eu não sei se vocês vão acabar tendo esse feeling muito rápido dentro da plataforma, enfim, ou na consultoria que vocês vão trabalhar, vai te dar esse feedback. Mas a consultoria que eu trabalhei, eles pegavam muito a questão de você ser um consultor.
né? Então, antes de você, de fato, começar a codar, porque é o que acontece na cabeça de muitas pessoas, né? O cara tá falando lá um monte de coisa, chorando as pitangas, o cliente, né? E aí você já tá imaginando, não, vou fazer um if, vou fazer um else, vou criar uma BR, vou criar um script include. Só que você ter esse feeling de falar, poxa, isso daí não é legal. Eu não posso fazer isso, porque senão isso vai ser uma má prática, eu vou acabar caindo num cenário que vai me prejudicar futuramente, né? Por conta da performance da instância. Porque também de tempos em tempos, né, eles fazem essa validação de performance da instância, não só esse item, mas vários outros, para fazer o upgrade dela. Então, essa questão de você conseguir entender o momento que você precisa ser consultivo, né, do momento que você é o técnico que vai desenvolver, né? Consultor e desenvolvedor são dois nomes que caminham em paralelo ali, mas tem uma função diferente, né? Show de bola, é isso mesmo, cara. Bom, beleza, vamos para a próxima aí. Quais linguagens são as básicas para desenvolvimento ServiceNow? Já falou aqui, JavaScript e Angular, pelo menos, né? Já podemos ir para uma outra. Sobre o processo Agile, Scrum, como eles influenciam no desenvolvimento do ServiceNow? Alguém quer falar? Não, assim, o ServiceNow, normalmente a gente tem um time, né? E o time, ele usa uma metodologia, normalmente ágil, para desenvolver, que no caso pode ser o Scrum, normalmente é o Scrum, né? Então é mais a forma como a gente trabalha, né? E influencia dessa maneira. Eu acho que seria essa a resposta. Boa. Alguém mais quer falar? Não? Então, vou falar aqui. A título de curiosidade, o ServiceNow, ele tem uma metodologia própria, né? Não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, mas ninguém nunca usa. Mas existe, tem que dar uma olhada depois do nome. Na verdade, a metodologia que o ServiceNow tem é a de projeto, né? Então, exato. Eu acho que aqui a pergunta é muito mais do dia a dia ali de trabalho. Então, é por isso que a gente fala, não adianta o cara se conhecer só ServiceNow, ele tem que conhecer outras ferramentas, e uma delas é metodologia ágil, que a gente tem aqui no nosso programa, inclusive está trazendo gente para falar de agilidade, de tempos em tempos a gente fala disso aqui. É importante conhecer, como o Ricardo falou, hoje aí 90, 99, sei lá, não tem um número, mas a maioria das empresas, ainda mais de tecnologia, trabalham no modelo ágil, né, que é um modelo que funciona muito bem. Então, vai ali trabalhar com reuniões de planejamento, né, que são as plannings, com reuniões de review, né, no final das sprints, que é um período que a gente tem para trabalhar com demandas definidas. Então, assim, é muito bom ter esse conhecimento. E como é que eles influenciam no desenvolvimento do ServiceNow? É isso, eles quanto mais organizado dentro de um modelo ágil, mais entregas a gente vai fazer, entregas de mais valor, porque, né, quando você trabalha no ágil, você prioriza o que gera mais valor para o seu cliente. Então, o que vai entrar para ser desenvolvido é o que não é o que leva menos tempo ou o que leva mais tempo, é o que gera mais valor para o cliente. Então, influencia dessa maneira. Eu acho que, assim, organiza muito, cara. Eu trabalho com ágil desde 2014. Tá? E já tenho algumas certificações aí também de Scrum Master, de PO, cara, e eu acredito muito nesse negócio, tá? E assim, eu não vejo hoje um modelo diferente desse para funcionar, tá? Antigamente, quando se desenvolvia sistema, a galera mais antiga aí vai entender o que eu estou falando. As empresas iam lá, levantavam 6 meses de requisitos, começava a desenvolver o sistema e entregava 3 anos depois. Quando chegava o sistema, ele já não servia mais, porque a empresa tinha mudado já o propósito, tinha mudado a realidade. Então, com o modelo ágil, a gente faz ali a ideia do continuous delivery, né? Que são entregas contínuas, você está entregando o tempo todo. Terminou o sprint, você entrega alguma coisa. Daqui a 1, 2 semanas, você entrega outra coisa. Você vai entregando o tempo todo. E o cliente, no final da primeira sprint, ele já tem coisa para usar. E é assim que funciona dentro do ServiceNow. A gente está sempre entregando alguma coisa. A gente não espera 1 ano para fazer uma entrega. Então, acho que... O importante aí é só saber o seguinte, né? É que, geralmente, a gente tem a versão out of the box, que ela já vai e instala. Então, ela já vem com uma pré-funcionalidade que possa já sair rodando. O que você vai fazer é algumas customizações. Essas customizações, elas precisam ser estabelecidas
e fazer assim, eu vou precisar de 3, 4 sprints para poder deixar mais ou menos isso funcional de uma forma tal, e depois eu posso ir agregando as sprints futuras, né? Porque senão não adianta nada você também ficar quebrando e chegar porque você tem que mesclar um pouco do projeto clássico com o agilista. Eu vejo isso porque eu estou falando isso porque eu sou das antigas, né, Eric? mas eu vejo que hoje, uma vez que uma instância já esteja estabelecida, uma instância que já está rodando, que está funcionando, não tem por que de ser do módulo clássico, e sim no agilista, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu não me vejo trabalhando em ServiceNow em módulo clássico, tá? Eu não me vejo. Não, show de bola. É isso aí mesmo, Celso. Bom, pessoal, eu estou gerando, falta 3 minutos para ele matar essa reunião aqui, eu estou gerando um novo link, estou mandando aqui no chat dessa reunião, vamos migrar lá para outra sala, porque senão ele vai matar todo mundo. E eu vou jogar lá no grupo também, quem tiver lá, às vezes vocês preferem pegar lá pelo grupo do WhatsApp, estou jogando também. Então já vou indo lá para outro grupo, para outra sala, para receber lá a galera. Ô, Eric, eu vou precisar sair, depois você me passa o link aí da reunião e das futuras, e se puder me colocar no grupo lá também, eu agradeceria também. Show, Celso. Tá bom? Vamos nessa. Obrigado, parabéns Obrigado. aí pela iniciativa e por tudo aí que vocês estão fazendo, que é muito interessante, tá bom, querido? Vamos marcar a tua reunião aqui, para você falar de um assunto. A gente tenta, eu não sei muito não, aqueles meninos aí, mas a gente tenta ajudar no que for preciso, não tem problema não. Certo. Tá bom, show de bola. Vamos para outra. Obrigado, Celso. Vamos lá para outra. Um abraço, galera. Recebendo a galera. Vamos lá. Agora essa hora que a gente pega quem tá dormindo, hein? Ainda tem bastante gente lá na outra. E aí, pessoal, vamos partir lá para outra? Quem ainda está na sala antiga, ele vai matar a gente aí em 1 minuto, hein? Bom, vamos, enquanto o pessoal não chega, eu já vou compartilhando aqui. Eu vi que tem uma galera nova aí, assim, eu não consigo lembrar de todo mundo, né? Mas eu vi que tem uma galera nova e eu não sei se alguém aqui que já está nessa reunião não participou ainda da sessão lá. Eu acho que o Bruno, o teu amigo, que eu não me recordo o nome aí, cara, eu não sei se ele participou. É legal ele participar, hein? Tá. Então, cara, na verdade, ele é de personal, ele tá migrando para TI, e aí ele precisou ir dar uma aula agora, cara. E aí ele não vai poder voltar mais. Essas horas aí, o cara correria. Não, show de bola. Aí, vamos ver se ele já tá lá no grupo? Não, ainda não. Vou incluir lá. Então, beleza. Aí, se for, acho que é legal ele entrar, participar lá daquela reunião lá do grupo, daí e apresentar ali a plataforma para o cara entender, né? O que senão o cara fica perdido. Vários ali, às vezes, chegam, me mandam, pô, mas o que é isso? O que se trata? Aí eu falo, cara, você participou da reunião tal? Não. Eu falei, então participa lá, que aí vai ser tudo explicado. Ele começou a fazer o novo no ServiceNow, lá ele tá aprendendinho, eu falei para ele do projeto e tal, ele ficou super interessado em participar, só que ele dá aula nos horários, assim, bem aleatório, cara. O cara precisa dar uma saidinha. Show de bola, vamos nessa, então, vamos seguir aí com as perguntas. Então, já falamos dessa de agilidade, agora vamos lá. Não venho da área de TI, não sei programar, porém, sei me achar no Now. Tabela, UI Policy, SLA, Record Producer, que entrou produções aqui, deve ter traduzido, Variable. Dito isto, gostaria de saber se vale a pena fazer um curso de desenvolvedor full stack. Aí depende muito, né, do que ele quer seguir. Que se ele já se vira bem com algumas ferramentas aqui do ServiceNow, acredito que vale a pena aí passar aquele curso do Guanabara, né, de JavaScript, para ter uma boa
uma boa noção aí, pelo menos um pouco de como que funciona os códigos, até de uma integração mínima ali, ou se quiser seguir em construção de portais aí bastante, aí também tem alguns cursos aí, com bastante coisa com Bootstrap também, que é um adianto aí para quem gosta de mexer com portal. Isso aí seria bacana, assim. E aí? Sim. Alguém quer falar mais alguma Tem coisa? também o Rodrigo Branas, que ele fala bastante a respeito do AngularJS. Eu também, quando iniciei, fiz essa aula dele. É de graça e tá no YouTube, né? Então, não vai custar nenhum centavo. Como que é o nome, Lucas? Então vamos mandar aqui no... Rodrigo Branas. Então, como Branas, o eu vou Hugo seguir ele falou, também, cara. cara, eu não sei quem fez a pergunta, mas depende muito do que você enxerga para sua carreira aí, né? Por exemplo, tem gente que gosta mais da área funcional, tem gente que já vai mais para uma área gerencial. Então, depende muito. Se você quer seguir para desenvolvimento, eu acho válido, tá? Você fazer um curso ali. Só não sei se de full stack, né? Porque, assim, o full stack ele vai te ajudar bastante a você entender ali, mas é um desenvolvimento um pouco diferente do que a gente usa no ServiceNow ali, né? Pelo menos eu, pessoalmente, acharia isso. Eu acho que valeria mais a pena você focar num curso de JavaScript puro, se você pensa em aprender desenvolvimento, tá? Não, e legal, até uma coisa que é legal a gente falar aqui, pessoal, mesmo que a pessoa não esteja aqui, é importante a gente falar as respostas, porque a pessoa pode ver a gravação depois, né? Então, a resposta que ela esperava lá. E é isso, tá? Eu concordo aí nessa questão do caminho que a pessoa vai seguir, né? Se é uma pessoa que vai trabalhar vai ser um sysadmin ali da plataforma, eu não vejo necessidade de fazer nada de developer, a não ser que ela queira evoluir para o lado do desenvolvedor. Eu quero ser um desenvolvedor em ServiceNow. Aí sim, não iria também para um full stack, iria com foco nessas linguagens, né? Aprender JavaScript e Angular. Né? E aí a pessoa vai se desenrolar lá dentro do ServiceNow. E assim, tem conhecimentos, né, que são próximos, né, no desenvolvimento. Por exemplo, saber um pouco de SQL, né, de banco de dados, uma consulta, fazer um count, um group by, esse tipo de coisa. E também ali um conhecimento básico de orientação a objetos, esses tipos de conhecimentos que são técnicos da área de TI também poderia ajudar, né? Lógica de programação, esse tipo de coisa. Mas isso aí se aprende com JavaScript junto. Show, beleza. Bom, vamos lá, seguindo aqui para a próxima. Como funciona o licenciamento do App Engine? Rapaz, essa é uma boa pergunta. Eu conheço o licenciamento do ITSM, conheço o licenciamento de ITOM, conheço um monte de licenciamento, mas do App Engine, eu acredito que seja baseado em usuários também, tá? Porque como é que funciona, assim, os licenciamentos que eu conheço de ServiceNow, ou eles são baseados em usuários solucionadores, né, usuários que têm role ali, que são os que vão solucionar os chamados. Então, por exemplo, eu tenho na minha empresa 1.000 funcionários, só que desses 1.000, só 100 atuam em chamados, solucionando chamados. Então, eu só pago o licenciamento desses 100. Os outros 900, eles são solicitantes, eles não consomem licença. Então, pago para 100 só. No caso do ITOM, o licenciamento é baseado em asset. Então, se eu tenho lá 1.000 servidores para monitorar, eu vou pagar por 1.000 servidores. Tá? Então, é um pouco diferente. No caso do App Engine, eu acredito que seja pelo número de não seriam solucionadores, né? Seriam pessoas que desenvolvem dentro da plataforma. Então, a gente tem lá os citizen developers, que a gente fala, né? Que são os desenvolvedores cidadãos. Eu acredito que seja baseado nesse número. São pessoas que criam aplicações, que criam experiências, tá? Eu não tenho certeza disso, mas acredito que seja nesse caminho aí. Tá? Eu acho que vale até depois dar uma pesquisada. Alguém tem algum conhecimento a mais sobre isso? Nope? Não. Então, beleza. Vamos para a próxima. Não tenho ITOM. Essa é boa, hein? Apenas SCCM, Dynatrace e Zabbix. Qual a melhor estratégia para implantar um CMDB? Eu vou falar, contratar o ITOM. Essa é boa, hein, cara? E aí, alguém quer falar sobre isso aí?
Cara, dá para fazer, assim, vamos lá. Para você ter o CMDB, você tem que ter algum módulo do ServiceNow. Você não consegue contratar só o CMDB. Então, acho que é um começo. Então, se você tem um CMDB, você tem um ITSM, ou você tem o próprio ITOM, você tem algum módulo lá que tem o CMDB embarcado. Beleza? E aí, por exemplo, se você tem o ITSM e tem o CMDB e quer fazer um trabalho junto com essas plataformas, você tem como integrar, fazer integrações para trazer esses alarmes, né, para dentro da plataforma do ServiceNow. Só que, até pelo que o ITIL preconiza, eu já vi isso acontecer, tá, pessoal? Eu já vi os ABICs gerando incidente direto. E aí, é o certo fazer isso? Talvez não. Tá? Então, o Zabbix, do meu ponto de vista, ele é uma plataforma de monitoração que tem que gerar alarme. E aí, quando se fala de alarme, evento, alerta, a gente está falando de ITOM. Então, se você perguntar, é possível gerar? Você pode integrar o Zabbix e gerar um incidente lá no ITSM sem problema. Só que tem que analisar o processo também, ver se esse processo é um processo correto. Tá? Então, qual é a melhor estratégia para implantar um CMDB? O CMDB, eu acho que é outro ponto importante aqui. Quando a gente fala de CMDB, a gente não está falando de ferramentas de monitoração, a gente está falando já de discovery, né, que é um passo que tem que ser dado antes de tratar de alertas, de eventos, do meu ponto de vista. Então, popular um CMDB, a gente tem que ter um discovery bem feito, ou dentro do ServiceNow ou fora, pode ser que eu tenha uma ferramenta de discovery lá na Globo, por exemplo, tinha lá o... Como é que é o nome? Esqueci, Atlantis, lembrei aqui, Atlantis. Os caras desenvolveram, o pessoal lá da infra desenvolveu uma ferramenta de discovery, que vai lá, vai escanear, vamos dizer assim, toda a rede e trazer informações para dentro do CMDB do ServiceNow. É a melhor maneira? Não sei, talvez não. No meu ponto de vista, usar o discovery da prova ServiceNow é a melhor maneira de você popular um CMDB. E aí, depois disso tudo feito, a gente parte para montar utilizar esses itens de configuração que vão ser gerados dentro dos módulos do ServiceNow. Então, poderia ser um ITSM ali usando um item de configuração e um incidente sendo gerado a partir de um Zabbix. No meu ponto de vista, não é o mais correto, mas pode acontecer, né? Ou o próprio Zabbix já entender que aquele servidor que ele está monitorando, aquele alarme que foi gerado, ele já explodiu, ele não é mais um alarme, ele já é um incidente, né? Porque a máquina parou de funcionar e o servidor parou de funcionar e ele gera um incidente automático. Então, tem alguns passos aí que precisam ser dados antes, mas, do meu ponto de vista, a melhor solução mesmo seria contratar o ITOM e usar a estrutura nativa do ServiceNow para se integrar a essas plataformas de monitoração e popular esse CMDB. Não sei se vocês veem aí de uma forma diferente. Cara, é até interessante essa pergunta, porque ele não está falando de ITSM, né? Ele está falando somente do CMDB. E eu já tive o desprazer, né, de participar de um projeto que era para fazer a reorganização do CMDB, porque ele foi mal implantado. E aí a ServiceNow também, né, detectou que isso estava sendo recorrente, né? A implantação do CMDB estava sendo feita de uma forma não tão correta. E aí o cliente ele ficava desgostoso, dava uma avaliação baixa para aquela consultoria, né? E, consequentemente, a consultoria era mal avaliada, né? E acabava perdendo projetos relacionados. E aí, com base nisso, a própria ServiceNow, ela criou uma espécie de, como se fosse ITIL do CMDB, né? A galera até brinca falando que é o ITIL do CMDB, que é o CSDM. E é uma leitura muito boa que eles não pregam que tem que ser assim, né? Eles aconselham que seria uma boa prática. E aí, o que eles falam dentro desse CSDM? As boas práticas, né, os conselhos para você conseguir fazer uma implantação bem sucedida. Então, é uma documentação bem extensa, né? Eles falam bastante a respeito de aplicações, servidores, né? Os próprios atributos que são coletados dentro de um item de configuração, para que você vai usar, se vale a pena você ficar coletando
a versão do sistema operacional, sendo que você não usa isso para nada, enfim. Eles falam bastante sobre isso, e aí eu acho que seria o primeiro caminho, bom, na minha visão, né, para essa pessoa que quer implementar um CMDB, dar uma lida na documentação do CSDM. Eu até peguei aqui o link, vou mandar aqui também no chat, para quem tiver o interesse. Eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas é uma leitura bem divertida, cara. E aí, complementando o que o Lucas está falando, a gente já teve uma sessão aqui que foi rica pra caramba com o Daniel Fraga, que é o cara do CMDB aí, e ele... a gente tem esse vídeo aí gravado, se tiverem curiosidade para ver lá, pô, a gente explorou muita coisa legal dentro de CMDB ali, falando de classe, e o CI Class Manager, que é uma coisa legal, né? Então, deem uma olhada, tá? Lá, aprofundem lá, tem muita coisa interessante, como criar os relacionamentos, assim, entrou mesmo na instância, mostrando ali, né, como é que faz. Então, a galera que está trabalhando com CMDB, eu sei que tem gente aqui, GCL, o nosso companheiro que entrou hoje ali, que eu não me recordo o nome, que trabalha com ela também. Então, cara, tem coisa de CMDB já aí, com várias dicas, coisas que nem eu sabia, eu já trabalho com ServiceNow há um tempo, então, que podem ser utilizadas. Tá. Até complementando, aproveitar o espaço, esse que o Lucas falou, né, pessoal, assim, isso volta até a um questionamento que a gente estava falando na reunião, né, antes de a gente mudar o link, da questão de quando você saber se portar como consultor, né, porque dependendo da empresa que você vai trabalhar, como consultor ou como só o desenvolvedor, né, pensar em fazer. Eu tive uma experiência, né, quando eu comecei a trabalhar com ServiceNow, eu trabalhei numa empresa que o gestor da empresa, para reduzir custo, ele queria fazer uma rotina de aprovação sem passar pela CIS Approval. Então, eu teria que fazer todo um módulo de aprovação para que a gente não pagasse mais licença por isso. Então, assim, na cabeça dele, isso seria ótimo, porque a empresa poderia ter a gente poderia criar várias roles ali de mim, aprovador, enfim, na verdade, de aprovação, né, que a gente ia passar só pela aprovação. E isso ficaria viável para a empresa, porém, para a ServiceNow, isso seria, aos olhos da consultoria, aos olhos do default da ferramenta, isso não seria legal, né? E basicamente isso entra nessa pergunta aí também, né? Então, a ideia não seria implementar um CMDB pela ferramenta, né? Mas sim usar o que ela já te oferece, né? Quanto mais default possível, é melhor para os consultores, desenvolvedores trabalhar, tá? Isso é bacana, Bruno, porque até, enfim, uma das consultoras que eu trabalhei era uma rixa que tinha com o pessoal de vendas e com o pessoal que ia executar a tarefa, porque na venda, nossa, tudo é mil maravilhas, né? Eles vendiam tudo, e o fundo e o mundo. E aí, como papel de consultor, aí a pessoa tinha que falar, então, ao invés de você comprar já uma Ferrari, já a todo vapor, vamos começar por aqui, né? Começa entendendo primeiro quais são os seus servidores físicos, né? Que o Eric falou. Quais classes você realmente precisa, quais você usa, né? Faz sentido você criar uma nova classe, sendo que você não está nem utilizando as que já existem, enfim. Tem bastante coisa que apesar de a gente já ter passado por isso, né? Ainda tem muito cliente sendo mal atendido, né? Sim, e para fechar o assunto aí, pegando um pouquinho do gancho do Bruno também, fiquem ligados numa questão, né? A ServiceNow tem uma área de compliance, pessoal. Então, assim, não está abandonado, não. Então, tudo que está sendo feito dentro das instâncias, eles monitoram. É claro que eles não monitoram ali no detalhe, né? Por exemplo, eu tenho 1.000 usuários licenciados. Se eu tiver 1.010, 1.050, talvez eles não reclamem. Porque é muito volátil, né? Toda hora entra gente, sai gente da empresa, então, assim, eles ficam na boa. Mas porque pode baixar também, às vezes eu vou ter 990, 980, então o ServiceNow ali, o sistema, ele não vai te impedir de criar novos usuários e atribuir roles para eles. Mas se você tiver, por exemplo, eu tenho 1.000 licenciados, tem 2.000 usando, amigo, pode ter certeza que uma hora a conta vai chegar. E aí vai vir assim, ou você tira esses usuários ou você vai tomar uma multa, porque isso é previsto em contrato. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu já vi, tá, acontecer isso. Muitas empresas, antes do advento do App Engine, né, que o App Engine muda um pouco essa ideia, porque você pode construir qualquer coisa, elas queriam construir
aplicações dentro do ServiceNow que a própria ServiceNow fornece. Então, eu não vou contratar o Iton, mas eu vou construir o meu Iton aqui, porque eu posso construir o que eu quiser, tabelas e tal. Aí, meu amigo, a ServiceNow vinha e grampeava. Então, eles falavam, olha, para por aí, porque você pode até customizar essa plataforma, você não pode construir nada que a gente comercializa. Senão não faz sentido, né? Eu contrato um módulo ali, desenvolvo todos os outros, vai dar um trabalho, uma hora eu vou ter... Né, eles não vendem mais nada para ninguém. Então, fiquem ligados nessa questão de customizar demais, né, e ainda cair no compliance deles lá. Sim. Galera, eu vou precisar me retirar aqui por conta de forças maiores. Mas foi um prazer participar com vocês aqui, tá? Acredito que eu vou ter a oportunidade de participar mais outras vezes, mas tá bacana, viu? Eu tô gostando da dinâmica, da galera, do engajamento, tá ficando bem legal mesmo. Show, Lucão. Valeu, cara. Valeu, obrigado Lucas. aí. Um abraço, cara. Valeu, a gente pessoal. também não vai muito hoje, Show. né? A gente vai fechar aí 1h30, temos mais 15 minutos aí para responder mais algumas perguntas e concluir aqui a reunião. Então, pessoal, vamos para a próxima agora. Quais as atribuições, responsabilidades, papel, função de um administrador ServiceNow? Sysadmin. E aí? Quem manda essa? Aí, a galera de CSA aí, ó, pode falar. Ele é o cara que controla ali o andamento a saúde da instância, né? Então, é o cara ali que vai verificar, por exemplo, permissões de acesso, quem pode fazer o quê, em algumas, principalmente quem tem admin, né? Quem pode prejudicar a instância, né? Ele vai também prezar pelas melhores práticas ali da plataforma, pela utilização dela, também por quem codifica, né? Então ele vai ficar ali prezando pela qualidade da plataforma ao longo do prazo, né? Porque, assim, a questão é, o cara está em 2015, ele contrata o ServiceNow, né? E aí ele começa a fazer um monte de coisa. Então imagina, depois, com o passar do tempo, a quantidade de coisas que vai ter na plataforma, né? Então, é o cara que eu acho que, no geral, faz isso, né? Ele cuida da saúde da instância. E aí eu até vou pegar esse gancho aí do Ricardo. A gente trouxe uma pessoa aqui duas vezes, na verdade, que é o Alê. Alguns já conhecem ele aí, é um cara também mega experiente, trabalha aqui na CAP também com a gente. E ele, cara, ele tem um livro escrito, eu acho, um artigo, uma coisa assim, sobre ServiceNow, e ele fala muito dos papéis, né? O que o sysadmin faz, o que o platform owner faz, então é legal. Depois eu vou tentar pegar esse link, o livro é free, e vou tentar mandar lá no grupo para vocês darem uma olhada e tentar trazer o Ale aqui. Ele já veio 2 vezes aqui falar com a gente de mercado, depois ele falou de Now Create, e pô, é um cara super do bem aí, tentar trazer ele mais algumas vezes aí para contribuir com a galera. Mas é isso aí mesmo que o Ricardo falou. Próxima aqui, acho que dá para a gente falar de mais 2, pelo menos, aí, antes de fechar. Próxima Essas aqui... aí são... Alguém fez essas perguntas aí de baixo? É tudo o pessoal que mandou. Que isso? Cara, essas de CMDB são minhas aí. Galera vem com tudo aí. Não tem pergunta fácil aqui, hein? Tô vendo. Mas bora lá. Próxima aqui. Consigo migrar do ITSM Pro para o ITSM Standard? Do meu ponto de vista, sim, tá? Essa questão isso aqui tudo envolve licenciamento, tá? E do próprio Standard, pelo que eu me lembro, não sei se mudou, era a maneira como licenciava, tá? Então, uma era baseada em solucionador e a outra era baseada... O Standard, acho que era solucionador, e o Pro era assim... pelo número de usuários que eu tenho na minha instância, independente se é solucionador ou solicitante, todo mundo pode fazer tudo. Eu não sei se mudou isso, mas eu acredito que é possível migrar sim. É claro que vai ter que ter ali a interação do account manager, né? Toda empresa, todo cliente tem um account manager da ServiceNow, uma pessoa que acompanha ali a renovação de contrato, enfim, a aquisição de novos módulos, licenciamento de novos módulos. Então, tem que tratar isso direto com o account manager da ServiceNow e ver as condições ali para fazer isso, né? Acredito que, no meu ponto de vista, isso só possa ser feito ao final, né, ao término do contrato. Então, normalmente, os contratos eles variam ali de 1 a 3 anos, né, para a utilização da plataforma, mas eu acredito que seja possível sim.
E aí vamos para essa aqui de CMDB da GCL. Ó. Para controle de servidores com sistema operacional já sem suporte, end of life. Quais são as opções de modelagem desta informação na plataforma? Visto que o OS deve ser o sistema operacional? Fala aí. Isso. Sistema operacional e versão são atributos dentro do item de configuração, né? E a parte de End of Life, na verdade, nem é controlada no módulo do CMDB. Teria que comprar o outro módulo de Software Asset Management. Isso. E o CMDB Health Compliance não dá muita abertura para queries no campo OS Version. Cara, hoje eu falei disso mais cedo, estava falando sobre isso, né? Que existe um ponto de interseção entre o CMDB, entre o ITOM, né? E o ITAM agora, que não é nem mais SAN, eles estão juntos, né? O SAN, criaram o RAM e criaram um módulo que engloba esses dois submódulos, que é o ITAM. E aí, muita gente, às vezes, quer controlar a obsolescência dentro do próprio CMDB ali, né? E aí não consegue fazer isso de maneira legal, porque tem um módulo para controlar isso, que é o RAM 2, na verdade, né? O ITAM com a parte do Hardware Asset Management e o SAN, Software Asset Management. Então, o CMDB, no meu ponto de vista, ele aceita tudo. Você pode pegar lá uma classe, né? Que na verdade uma classe, mas é com uma tabela que está herdando de outras tabelas e tal dentro do CMDB. E você pode criar N campos lá dentro, só que quanto mais você se afastar do out of the box, né, do padrão ali da plataforma, mais isso pode te dar dor de cabeça. Então, voltando para a sua pergunta ali, né, no meu ponto de vista, para controle de servidores de sistema operacional já sem suporte, quais são as opções de modelagem de informação na plataforma? Então, eu entendo assim, você pode modelar, você pode criar novas classes, você pode fazer tudo, mas, no meu ponto de vista, é você utilizar as classes que já existem, e já existe muita coisa lá, cara. Assim, você conhece mais de CMDB até que a gente aqui, né? Já tem muita coisa lá dentro. Então, tentar utilizar a estrutura que já existe, tá? E aí eu queria saber com você qual que é a maior dor ali, né? No caso ali, o sistema operacional, ele sem suporte, ok. Mas o seu Discovery, por exemplo, consegue trazer informações dele para dentro do CMDB? Ou não? Traz sim. Traz sim. E aí, quando eu fiz a pergunta, eu não sabia, né? Mas, além do campo do atributo no item de configuração de OS e OS Version, o Discovery também cria um outro CI, e aí acho que fica ali melhor estruturado o nome e versão, relacionado ao servidor. Então, talvez seja mais interessante controlar nesse outro CI e sistema operacional do que dentro dos atributos do servidor. Mas, de qualquer forma, seria uma customização, porque o ideal, a resposta da ServiceNow foi, já temos um outro módulo para isso e... exatamente. É tradicional também, né? Então... Eles não vão te impedir de fazer dentro do CMDB, mas eles vão sempre tentar te oferecer uma coisa mais completa, né? O ITAM ali para te sanar, só que sanar seu problema, só que tem custo, né? Não vai ter de graça. A gente viu muito, por exemplo, agora um cliente nosso trouxe uma questão de, eu quero, a gente tem Pendine, eu quero construir aqui um módulo para fazer gestão de contratos. Eu falei, cara, você já viu lá o módulo de legal? Tem isso lá. Então, parte do nosso trabalho por isso que é legal conhecer a plataforma, porque às vezes já existe uma solução. Aí, se vai contratar ou não, no caso seu aí, Gessele, eu sei que você é cliente, né? Você não é o fornecedor. No meu caso aqui, a gente tenta fornecer serviço. Então, a gente vai sempre caminhar para essa linha de oferecer uma coisa pronta e vender serviço em cima disso. Mas no seu caso, se você não precisar, né? Porque o ITAM, ele é um mundo de coisas, às vezes, que você não vai precisar usar 10% dele, né? Então, contratar, gastar grana nisso aí, não seja, talvez, a melhor solução. Eu iria para um modelo, aí, claro, que vai ter que envolver alguma customização, né, dentro do CMDB. A criação de campos é simples, mas talvez você tenha que ter alguma coisa a mais ali, algum desenvolvimento, né? Contratar um desenvolvimento, não sei se vocês têm time dedicado aí,
para fazer talvez algumas coisas, um pedaço pequeno que vai te ajudar a gerir aquilo ali, entendeu? Talvez uma outra tabela, um módulozinho ali, uma aplicação para fazer essa gestão, pode ser alguma coisa nesse sentido. Uhum. Tá legal. Beleza. Bom, pessoal, acho que a gente pode fechar por aqui hoje, né? Temos nas próximas 2 semanas, para vocês saberem, a gente já tem gente aí na agulha programada, então às vezes eu fico aqui meio preocupado, caraca, eu não tive tempo meu tempo tem sido bem escasso, tá, pessoal, aqui de conseguir interagir com o grupo, e eu fico nessa briga aí de tentar chamar gente, então é bem complicado, mas graças a Deus, a gente já conseguiu fechar aí as próximas 2 semanas com assuntos bem interessantes. E aí a gente volta com essa também, né? Assim que a gente tiver uma agenda livre, a gente já volta e continuamos aqui dessa pergunta aqui de CSDM. O Daniel Fraga, que é o cara, né, que tem esse conhecimento bem apurado aqui dentro do nosso grupo, hoje ele tá de férias, então não está nem aqui, viajou, ele falou, ó, dia 12 ou 13, estou lá visitando o Mickey. Não conta comigo, vai não, tranquilo, mas daqui a pouco ele vai estar de volta aí, acho que vai ser legal ele participar, né? Inclusive, o papo sobre CSDM, ele vai fazer com a gente aqui também. Então, em algum momento, a gente fez uma primeira interação sobre CMDB, mas ele vai vir para falar de CSDM também. Então, vai ser legal ele poder responder essas perguntas. E aí, caminhando para o final, eu vou fazer aquela foto lá, né, que a galera já conhece aí. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui, mas antes disso eu quero aproveitar para fazer outra coisa, que hoje a gente teve a presença ilustre aí de uma galera, né, cara? Então eu quero aproveitar aqui para mandar aqui o LinkedIn da galera. Então, quem ainda está aí, por favor, mandem os seus, Ricardo, Bruno, galera que participou aí respondendo. Vou pegar o do Lucas. Cheguei só para foto mesmo. Hoje você vai aparecer. Inclusive, eu contei a sua história aí, cara, mais cedo. Você não estava nem aí para ouvir. Contou? Contei. Esse aí é o cara que 2 semanas e meia arrumou emprego de serviço sinal. Milagre. Milagre não, cara. Aconteceu e é verdade. Bom, mandei o do Lucas aí para vocês. Vou mandar agora... Deixa eu pegar o do Celção aqui.